Olá a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um Tempo com Vida. E na última semana compartilhei um pouco sobre o que é pecado e é um dos pontos que nós precisamos de crer para fundamentar a nossa fé. Então eu preciso de crer no pecado, mas como, e pegando um bocado o gancho que eu deixei na última semana, a pergunta que eu fiz foi: será que este Deus de amor, este Deus compassivo, este Deus que faz tudo pelos seus filhos, será que Ele os deixava à mercê deste pecado? Então nós podemos ler em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é importante nós salientarmos aqui algo muito importante, que Deus não amou este mundo, Deus não amou isto que tu vês, estas sociedades. Não, Deus amou sim a humanidade, a sua criação, a criação primordial dele. E Deus amou de tal maneira que deu o seu único Filho, deu Jesus por todos nós. E eu quero começar este tempo com vida falando de Jesus, não só como um mero homem, mas como sendo também Deus, como fazendo parte da Trindade. E nós podemos ver em, por exemplo, João capítulo 1, no versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada que foi feito se fez. Lemos também em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 17 e 18, diz que eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e que fui morto, mas eis que estou vivo e vivo para todo sempre. Eu já vou falar um pouco mais sobre esta morte de Jesus, mas antes de falar da morte de Jesus, quero só dar umas nuances de como Jesus nasceu e de quem Jesus foi e em que meio ele nasceu. Jesus foi mais um judeu no seu povo, era mais um rapaz, e o rapaz cresceu e se tornou homem, e ele nasceu há cerca de 2000 anos atrás, em Israel. Hoje conhecemos Israel mais particularmente em Belém, e até aos primeiros 30 anos Jesus era um miúdo, era um jovem, era um adolescente que não se fazia muito notar por aquilo que ele veio a fazer-se a partir dos seus 30 anos de idade. E é a partir dos seus 30 anos de idade que Jesus começa a revelar o seu ministério, começa a revelar o seu verdadeiro propósito ao vir a este mundo. Jesus, ele veio ensinar, ele veio nos ensinar e veio incutir neste mundo o reino de Deus. Ele veio falar sobre o reino de Deus, e nós podemos ver que Jesus, ele curava enfermos, ele auxiliava os fracos, ele suportava os aflitos. Jesus era um homem que, sendo 100% homem, ele também era 100% Deus, e veio fazer algo antes da sua morte, algo que era ensinar acerca do reino de Deus. E até que então chega a morte de Jesus, e nós vemos que este mesmo Jesus, ele foi realmente a moeda de troca para que o nosso pecado ele fosse apagado. Este Jesus foi aquilo que Deus deu em troca do nosso pecado, ou seja, do meu, ou seja, do teu. E nós vemos que realmente esta cruz que Jesus passou, todo este propósito que Jesus passou, não foi um mero sacrifício, não foi uma mera morte, mas sim foi o único meio que houve e que havia para que o pecado ele fosse abolido. Então nós lemos também em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, nós lemos que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então Ele é quem te leva a Deus. Ele é a única maneira que te leva a Deus. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Então, hoje falamos sobre este Jesus que veio combater este pecado, que veio
dar a luz ao fundo do túnel, que veio dar a luz em que as trevas faziam parte do ser humano. E Jesus é realmente o único Senhor e Salvador que tu podes ter e que te pode ajudar no combate contra o pecado. Então, muito obrigado, vejo-te na próxima semana e se quiseres aprofundar um pouco mais sobre estes pontos, temos um link que está no descritivo deste vídeo que tu acabaste de assistir. Até para a semana, até ao próximo Tempo com Vida.